Meus amados irmãos e irmãs, bom dia, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família grandemente nesta manhã, amém? Irmãos, hoje o nosso tema é: nosso corpo pertence a Deus. E hoje eu vou te mostrar o que Deus fala em sua palavra sobre isso, amém? O texto que eu queria hoje compartilhar com vocês é a primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, versículos 19 a 20, que diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, aqui em Coríntios, Deus ele está falando bem claramente que o nosso corpo não é nosso, né? Muitos falam, o corpo é meu, faço com ele o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Mas essa pessoa ela está equivocada. Por quê? Porque o nosso corpo foi criado por Deus e pertence a Ele. Porque a Bíblia também diz que todas as coisas foram criadas dele, por Ele e para Ele. Entre elas, né, toda a sua criação, incluindo também nós, né, que somos seus filhos, somos os seres humanos, a excelência da criação. Então nós temos que cuidar bem, sim, do nosso corpo. Nós temos que cuidar, nós temos que preservar ele, né, contra qualquer doença. Nós não podemos fumar, nós não podemos tomar bebida alcoólica, né, nós não podemos ficar só comendo comidas que são gordurosas, tudo em excesso faz mal, tá, gente? Então aprenda isso, que cuidar do corpo é você cuidar, é você preservar com uma alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, tomar bastante água. Isso que seria cuidar do corpo. Mas agora, tem muitos que confundem cuidar do corpo com o idolatrar ao corpo. A idolatria Deus não permite, tá bom? E o que seria idolatrar o corpo? Fazer o culto ao corpo. Por exemplo, tem duas doenças, né? Tem dois distúrbios que fazem com que faz, né, que aquela pessoa ela tem esse culto ao corpo. São duas doenças. Tem a anorexia e a bulimia. E eu agora vou te explicar qual é a diferença entre as duas, tá? Primeiro, a anorexia, a perda de peso é acentuada e costuma deixar a pessoa desnutrida. Come pouco ou quase nada para conseguir emagrecer. Ou seja, a pessoa que tem essa doença, né, a anorexia, ela se enxerga muito gorda, né? Quando ela se olha no espelho, ela se enxerga muito gorda. E ela, por isso, como ela quer emagrecer, ela come pouco ou quase nada para conseguir emagrecer. Mas o que isso leva? Leva a uma desnutrição. E muitas pessoas já foram internadas, né, por causa disso, porque elas eram anoréxicas, né? Elas tinham essa doença, esse distúrbio, porque a pessoa ela tá com o corpo ideal, mas ela se acha gorda, ela acha que ela tem que emagrecer. Mas isso leva à desnutrição, certo? E a bulimia é o peso, né? O peso se mantém normal ou com sobrepeso. O indivíduo sofre de compulsão, ataca a comida e depois se arrepende. Tenta eliminar forçadamente os alimentos do organismo. Ou seja, a pessoa que tem a bulimia, ela não é igual a pessoa que tem a anorexia. A anorexia é quando a pessoa ela se acha gorda e ela quer emagrecer, e com isso ela acaba se desnutrindo, certo? Isso é a anorexia. A bulimia seria quando a pessoa ela come demais, tá? Ela ataca a comida e depois ela se arrepende e ela tenta eliminar forçadamente os alimentos do organismo, né? A pessoa que tem assim esse distúrbio, essa doença, ela come compulsivamente, ou seja, ela come sem pensar e depois ela passa mal, ela vomita o que ela comeu. Por quê? Porque ela comeu compulsivamente, ela comeu muito muito rápido e compulsivamente, ou seja, de uma forma desesperada, como se estivesse passando fome. E depois ela tenta eliminar forçadamente os alimentos do organismo, mas isso causa outras doenças, certo?
Então, isso aqui, né, essas doenças, elas são o quê? O culto ao corpo. Nós não temos que idolatrar o corpo, mas sim cuidar dele, como eu já falei anteriormente. E, irmãos, também outro versículo que eu queria hoje compartilhar com vocês está em Salmos 139, versículo 14, que diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui, irmãos, o salmista ele está afirmando: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso ou espantoso, tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Então aqui ele afirma, né, de modo tão maravilhoso eu fui criado, eu fui formado. Agora eu peço que você pare e pense comigo agora. Até hoje nós não entendemos como os nossos ossos e órgãos foram formados quando nós estávamos o quê? No ventre da nossa mãe. Nós até hoje nós não sabemos como é que tudo começou, né? O que surgiu primeiro, né? Como é que aconteceu essa formação, né? Isso aqui também mostra o que, gente? A grandeza de Deus. Porque se Deus ele conseguiu criar ossos e órgãos no nosso corpo, qual é o outro milagre que ele não pode fazer na nossa vida? Qualquer milagre. Deus ele pode tudo, gente. Deus é ilimitado. Deus ele não tem esse corpo físico que a gente tem. Jesus já esteve aqui nesse corpo físico, mas Deus ele não é assim. Deus ele é espírito, ele pode tudo. Ele é um Deus ilimitado. Ele é o criador dos céus e da terra e também do nosso corpo. Amém? Então aqui ele falou de modo assombroso, né? De modo espantoso eu fui formado. Então esse modo espantoso é por isso, porque nós não entendemos até hoje como os ossos e os órgãos foram formados, né? Como é que foi formado o meu osso, né? Como é que foi formado o meu coração, meu fígado, meu rim? Nós não sabemos até hoje essa resposta, porque Deus não quis ainda o quê? Revelar. Mas se algum dia ele quiser falar isso com algum médico, falar isso com algum cientista, ele vai falar. Mas por enquanto nós não entendemos, nós não sabemos. Pode ser que mais lá na frente, há alguns anos mais lá pra frente, nós até iremos saber, mas por enquanto é um mistério, tá bem? Então, modo assombroso. E aqui ele está afirmando: por mais que eu não saiba como eu fui formado, eu te glorifico, porque são maravilhosas as tuas obras. Ou seja, o Senhor me fez, né? Eu não entendo como é que os ossos e os meus órgãos foram feitos, mas eu sei que o Senhor me deu saúde, o Senhor me deu a disposição para o meu dia a dia. Então por isso eu te louvo, porque o Senhor é a minha força, é a força da minha vida. Amém? Então, gente, hoje entendam isso. Nós temos que cuidar sim do nosso corpo, tá? Não é errado você ir atrás, por exemplo, de uma nutricionista, tá? Isso não é pecado, tá bom? Mas agora, nós não podemos também idolatrar o corpo. Cuidar do corpo é muito diferente de idolatrá-lo, tá? Cuidar é você manter uma vida saudável, equilibrada, tá bom? Ter uma alimentação saudável, tomar muita água e não fumar, enfim. Tudo isso você está cuidando do seu corpo. Mas nunca o idolatra. Nunca tem esses dois distúrbios que eu te falei. Da anorexia ou da bulimia ou até outras doenças que eu não citei aqui nesse vídeo, tá? Mas nunca idolatre o seu corpo, porque o seu corpo ele foi criado de Deus, por Deus e para Deus, amém? O nosso corpo não é nosso, o nosso corpo Deus nos deu, ele nos assim, entre aspas, ele nos emprestou, porque esse corpo aqui é dele, amém? Ele nos deu o corpo para que a gente viva sobre a terra, mas o corpo é dele, amém? Irmãos, e hoje a nossa oração é para que a gente peça a Deus, para que Ele cuide do nosso corpo e que a gente hoje confesse que o corpo não é nosso, o corpo é do Senhor Jesus. Ele foi feito dele, por Ele e para Ele. Então nós temos que consagrar Ele ao Senhor, amém? Então eu peço agora que você ore comigo para consagrar o seu corpo, o nosso corpo a Deus, amém? Então eu peço agora que você ore comigo em nome de Jesus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus, nós entramos agora, Pai, em Tua presença, para Te agradecer, Pai, por essa mensagem que o Senhor nos deu hoje, Pai, mostrando, Pai, nos
exortando que nós não temos que idolatrar o corpo, mas sim cuidar dele, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que a partir de hoje, Pai, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Pai, são teus, Pai. Em nome de Jesus, nós confessamos, Pai, o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por dar esse corpo, por nos dar saúde e por nos dar, Pai, os ossos e os órgãos, Pai. Porque por mais que nós não entendamos como nossos ossos e os nossos órgãos foram formados, Pai, nós te glorificamos porque de uma forma tão assombrosa, tão espantosa, fomos criados, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por nos dar saúde, Pai, e nos dar o fôlego de vida, nos dar a força para cada dia nós acordarmos, Pai, e te exaltarmos, orarmos ao Senhor e te buscarmos, Pai, em nome de Jesus. Então agora, Pai, como ato de fé, eu consagro o meu corpo e o corpo do meu irmão e da minha irmã ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. E não só o corpo, eu também, Pai, eu te consagro, eu te entrego a nossa alma e o nosso espírito, Pai. Nós te devolvemos, Pai, porque o Senhor nos deu, e agora nós estamos, Pai, te devolvendo, Pai, em nome de Jesus. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Fale-se para o seu rei. Tudo vem de ti, Senhor. Tudo vem de ti, Senhor. E das tuas próprias mãos te damos. E das tuas próprias mãos te damos. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Quem é semelhante a ti? E a quem pode ser comparado? Deus que tudo fez, tudo é teu. Então agora, Senhor, como diz esse louvor, Pai, tudo é teu, Pai, tudo te pertence, Pai. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, Pai, eles são do Senhor, Pai. Então agora, Pai, nós te devolvemos, Pai. E nós te agradecemos por essa vida que o Senhor nos deu, Pai. Pelo ar que nós respiramos, Pai. Muito obrigada, Pai, por isso. É o que eu oro e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, e antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de comunicar a vocês que eu tenho outro canal no YouTube, que é um canal de louvores, que é o Carinho Oficial. Lá eu posto vídeos novos todas as sextas-feiras às 20 horas, com louvor animado, de adoração, para que você cante e louve a Deus com a sua família, aonde você estiver. Amém? Irmãos, esse link eu vou colocar aqui embaixo do vídeo, na parte da descrição. É só você abrir e ir no primeiro link, tá bom? Vai lá, se inscreve, ativa o sininho e vá na opção todas, para que o YouTube sempre te avise quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Então que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.